Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. E nosso convidado e convidada especial é você. Temos aqui hoje um convidado super, hiper, mega especial, o Júlio Araújo. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, o Júlio, ele é um procurador da República, um cargo do Ministério Público Federal. Júlio, explica para nossa audiência o que é o Ministério Público Federal. Pô, já começamos bem, né? Para que as pessoas entenderem, né? Pela internet, sim. Enfim. O Ministério Público Federal, especialmente nessa função que eu exerço, ele é um órgão, né, uma instituição do Estado destinada a promover direitos. A Constituição brasileira, que é a nossa lei máxima, estabeleceu muitos direitos no papel, direitos individuais, direitos coletivos, direitos difusos, e previu também que algumas instituições do Estado, e o Ministério Público é uma delas, eles deveriam zelar por esses direitos, né? Garantir e cobrar que esses direitos sejam efetivamente cumpridos. Daí a ideia, né, de que o Ministério Público é como se fosse um defensor da sociedade. Claro que isso tudo pode ser problematizado e visto de uma maneira crítica, mas o fato é, o meu papel é defender e garantir que os direitos da coletividade sejam concretizados. E eu atuo no Ministério Público Federal. E nós temos o Ministério Público Estadual e Federal. E o Ministério Público Federal, ele lida com determinadas matérias, muitas vezes ligadas à União, ligadas a temas mais afetos ao governo federal. Embora, assim, tudo isso tenha as suas peculiaridades, as suas coisinhas, assim, mas em linhas gerais é isso. E só para a gente também estabelecer para nossa audiência, não é do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. Como é que é essa relação? Não, e isso é importante, porque se estabeleceu que ia ter uma instituição para fazer essa defesa dos direitos e, mais importante, uma instituição com independência. A instituição tem autonomia e os seus membros têm autonomia. Então, além da instituição estar fora, ela não é executivo, não é legislativo, não é judiciário, ela tem a sua autonomia orçamentária, financeira, de posicionamento também. Os seus membros também são independentes. Então, eu atuo de acordo com a minha consciência e tenho essa independência como garantia. No último quadriênio presidencial, era muito comum ver a não aceitação, tanto nas universidades, institutos federais, quanto no Ministério. Nos institutos não, porque a nossa lei garante que não exista uma escolha de lista tríplice pela presidência da República. Já nós abolimos na Constituição da nossa lei que esse entulho da ditadura militar, que é a lista tríplice, mas existe na universidade e também existe no Ministério Público Federal. Vocês veem alguma possibilidade de melhoria para que essa lista... Como é que vocês enxergam essa lista tríplice? Na verdade, no Ministério Público Federal não tem lista tríplice. O que aconteceu? A Constituição, ela previu o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal. Para os Ministérios Públicos dos Estados, ela fala em lista tríplice. Isso. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público dos Estados, ele é nomeado após lista tríplice eleita pelos seus pares. No Ministério Público Federal, e no caso é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, não tem essa previsão. Não tem. Perfeito. Aí o que aconteceu? A Associação de Procuradores defendeu durante muito tempo e começou a emplacar a partir de 2003, de 2003 até 2015, se eu não me engano, 2017, a lista tríplice. Porque já que tem no Ministério Público dos Estados, deveria ter no MPF. Ela durou todo esse tempo e depois o governo Bolsonaro acabou com ela e o governo Lula também não seguiu. Não é que não acabou, era a associação que fazia, o governo Bolsonaro não seguiu e o governo Lula não seguiu. O que acontece em relação à lista tríplice? Para nós, ela funcionava como um mecanismo que tinha um certo aspecto positivo e, por outro lado, há muita crítica a esse respeito. Então, vamos lá. Em relação ao aspecto positivo, ela blinda de pressões a instituição. A partir do momento em que o PGR não é
alguém que é pinçado, né, por um dedaço, né, pelo presidente da República, pelo gestor de ocasião, você teria, e esse era o argumento mais forte, a garantia de que os pares elegeriam um procurador-geral comprometido com o papel da instituição. Sim. Então esse seria o ganho de você ter uma lista tríplice. A instituição ficaria mais blindada e menos sujeita à interferência política. Esse é o grande argumento. Qual que é a crítica que se faz, né, e que se fez, principalmente no pós-contexto da Lava Jato e tal? Que a lista, ao você deixar que só os procuradores definam o seu procurador-geral e, de certa forma, com uma lista tríplice, emparedem o presidente da República, você gera muito corporativismo, né? Porque o que vai mover essa é a crítica que se faz. O que vai mover o procurador a definir o procurador-geral? Em vez de serem as pautas republicanas, dizem os críticos, vão ser pautas mais mesquinhas, questões remuneratórias e corporativas. Entendi. E aí a instituição acaba se distanciando do seu papel principal. Eu acredito que a lista tríplice ela tem mais ganhos do que perdas. Mas o processo histórico mostrou, e aí é o que a gente está vivendo nesse momento, né? O contexto da Lava Jato acabou que nos entregou uma instituição que desafiou muito a política e desafiou de um jeito em que se considerou acima do bem e do mal, e isso foi ruim. Sim. Mas eu acredito que para a independência da instituição é importante que ela tenha alguma amarra, que pode não ser a lista tríplice, pode ser lista sextupla, ou pode levar em consideração mais de uma lista não necessariamente só dos procuradores. Acho que um modelo pode ser pensado. Sim. Mas é importante levar em consideração esse anseio, porque o procurador-geral ele tem que ter tem que ser alguém com estofo, com trajetória, né? E eu não estou discutindo concretamente o nosso procurador-geral atual, Perfeito. que é alguém que tem muita trajetória acadêmica, é uma pessoa muito respeitável, o PGR Paulo Gonet. Mas eu tentei trazer aqui para você esse debate. Claro. Então, e é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque tanto o MPF quanto o Instituto Federal, que é uma autarquia, a gente vê hoje nos Estados Unidos com Donald Trump ameaçando, cortando investimentos em universidades, porque essa autonomia também na educação ela é muito importante. Você vê hoje um movimento, por exemplo, em São Paulo, o Paraná, que começa a discutir a privatização da educação pública. Vamos pegar o exemplo da saúde. Não é nenhum absurdo, porque se nós pegarmos o exemplo da saúde, né, que em um dado momento se transformou em OS, e é o desastre, um certo desastre aí, né, no atendimento ao serviço público de saúde. Então é importante também trazermos esse debate dessa independência da educação, porque ela forma pessoas, né, na ponta. Então ela tem um papel importante na sociedade, na entrega para a sociedade. E aí a gente se conhece mais ou menos uns 10, 12 anos, uma história lá em Volta Redonda. Outro dia até resgatei essa foto. Tem uma foto lá da visita no Santa Eufrásia. Fazenda Santa Eufrásia. Você não tem o WhatsApp, mas eu teria te enviado. Eu resgatei essa foto. Então, assim, tem mais ou menos uns 10, 12 anos que a gente se conhece. E fala um pouquinho do seu trabalho no MPF de Volta Redonda. Ou seja, e para resgatar também, porque é importante dizer isso. O que essas fazendas faziam à época? Por que o MPF teve que entrar no circuito ali? Né? Que tinha um teatro do escravo que resgatava uma posição ali. Conta um pouco para nossa audiência o que aconteceu no sul do estado aí. Tá. Não, ó, primeiro que eu sou MPF há 13 anos. Eu comecei no Amazonas. E eu quis ser MPF porque eu também passei pela instituição como servidor, fui das duas carreiras de apoio do Ministério Público Federal, e percebi que o MPF era um lugar muito importante, né, dentro da linha que eu falei agora, para defender direitos humanos. No fundo eu me considero, minha vocação é ser um defensor de direitos humanos. Sim. Então logo que eu entrei, eu passei pelo Amazonas, como eu disse, atuei com povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e tal. Quais comunidades lá? Com muitas, né? No Amazonas a gente tem várias. Então eu trabalhei muito com direitos indígenas, até que depois fui estudar esse tema, né? E é o tema da minha dissertação de mestrado. E me envolvo até hoje com ele. E depois venho para o Rio. Eu não sou natural daqui, mas a vida me levou para cá. E eu sou muito feliz aqui, sou muito grato por tudo. E fui parar em Volta Redonda. Entendi. E em Volta Redonda, eu pude atuar nessa linha, né? Eu tinha acabado de passar
por essa experiência com o debate socioambiental e fui trabalhar com uma cidade que teve seus dias de glória na luta sindical. Sim. E que depois da privatização da CSN passa por outras demandas, outras histórias e tal. E foi uma experiência muito gratificante em termos de diálogo com a sociedade, diálogo com os movimentos sociais e construção de pautas de atuação do Ministério Público. Uma delas foi justamente a luta antirracista, que eu pude, de alguma forma, pautar ali, né? Eu falo Volta Redonda porque era o polo, mas eu respondia por uma boa área, inclusive o Vale do Café. Sim. E ali, além de trabalhar, inclusive, com as comunidades quilombolas da região, eu comecei a receber denúncias, né, sobre uma mentalidade colonial e colonialista que vigorava, e de certa forma ainda vigora, ali na região. E que teve um ponto, um ápice, que foi o episódio da Fazenda Santa Eufrásia, que eu creio que é isso que você se refere. Exatamente. Né? Porque uma reportagem do portal Intercept chamou atenção para uma fazenda tombada pelo IPHAN, em que a proprietária, né, cuja proprietária recebia as pessoas para uma visita. Ela era uma visita, a fazenda. Então tinha um café e tal, e as pessoas que trabalhavam primeiro que ela se vestia de baronesa, né? Então ela fazia uma certa cena, recebia e tal. E nenhum problema ser vestido de baronesa. Não, e as pessoas que serviam, elas serviam com roupas de mucamas. Entendi. Né? E ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela fazia algumas falas assim. Não era exatamente um teatro. Então era uma recepção em que se gerava uma experiência, uma certa... uma imersão. Turismo de experiência. E ela às vezes falava pro Capitão do Mato, falava isso, aquilo. Se você puxar lá no YouTube, você vai ver. Né? Então, quando essa reportagem saiu, gerou uma grande comoção. E eu avaliei, e aí em diálogo grande com o João de Pinheiral, Quilombo São José da Serra, movimentos negros, todo o pessoal. Eu cheguei até a fazer reunião aqui no Rio sobre isso. Que um bom caminho para a gente enfrentar aquilo era tentar construir um TAC. Um TAC que invertesse aquela lógica, né? Que mostrasse o absurdo que foi aquilo, parasse com aquele tipo de turismo de experiência e criasse mecanismos de reparação. E foi o que a gente fez. Foi até curioso, assim, a falta de compreensão daquela proprietária, né? Ainda mais numa fazenda do IPHAN, né? De fazer aquele tipo de coisa. E eu primeiro recomendei que não fizesse mais aquilo, mas ao mesmo tempo estabeleci várias medidas de reparação. E aí o processo de reparação foi muito curioso. Primeiro que a gente construiu cartilhas, né? Ela financiou cartilhas, financiou folders, esclarecendo certos aspectos relacionados à luta antirracista, e nós instalamos 2 placas na frente da propriedade com os nomes de pessoas escravizadas que tinham passado por lá. Eu lembro que Ricardo Salles, que era um autor de um livro chamado Vale Era o Escravo, fez essa pesquisa. Ele infelizmente já faleceu, e ele fez essa pesquisa e nós colocamos lá a placa, né? A gente também teve um envolvimento grande da professora Marta Abreu, professora Elaine, e a gente criou vários mecanismos de reparação. Fizemos alguns atos lá, fizemos um ato na fazenda também. E a partir disso geramos toda uma discussão também lá no Vale, sobre o papel das fazendas, sobre a maneira como esse turismo também era apresentado, a invisibilização, por um lado, da população negra, e ao mesmo tempo uma exaltação extremamente elitista, colonialista do baronato. Não muita coisa mudou, mas muita coisa deixou de ser feita do jeito que era feita. Hoje a gente parece que tem um museu que está sendo inaugurado lá. E foi um trabalho importante, porque suscitou um debate sobre esses comportamentos, essas visões que estavam meio naturalizados. Então, é importante dizer que aquela região, ali, Partido Alferes, Vassouras, Miguel Pereira, terra de Manuel Congo. Nós fizemos também a atuação para valorizar essa memória, criação de espaços de memória relacionados a Mariana Crioula, Manuel Congo. A gente fez uma ampla discussão ali. A gente deu uma agitada ali naquela região sobre esse tema, né? Porque muito... o Brasil, às vezes, eu fico com a impressão
que gosta muito, é uma fase da história, não dá pra pagar a história, enfim, mas valoriza às vezes sobremaneira essa questão do baronato, do império, então isso tá... Mas você sabe que aquela época, eu lembro quando eu fiz essa atuação, ela teve muita reação negativa, né, de um certo setor, de certos setores, mas é curioso que assim, talvez tenha sido ali a primeira vez que eu tenha mexido nessa pauta, nessa ferida da escravidão e algum tempo depois eu... Agora, trabalhando no inquérito do Banco do Brasil, a reparação da escravidão, a gente percebe uma certa mudança na acolhida. Ainda tem muita gente que tem a mentalidade tacanha, mas eu vejo uma mudança para melhor nesse ponto em relação a esses temas. Então, eu fiz parte da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, Marcelo Dias, uma turma super engajada aí, da OAB, né? E lá a gente falava muito de reparação, né? Como é que tá hoje? Qual o estado da arte da reparação? O real está na sua avaliação? O real estado da arte da reparação hoje no Brasil? E fala um pouquinho de como é que é esse status da reparação do Banco do Brasil, para nossa audiência que nunca teve contato com esse tema, enfim, de forma mais didática. Não, então, o que se entende por reparação? Esse é o primeiro ponto, né, que a gente vai ter que pensar. O que eu vejo, assim, isso sempre me aflige, porque eu, como alguém que trabalha com direito e como alguém que tem essa função institucional de promover direito, minha preocupação é sempre traduzir bandeiras de lutas por direitos em direitos, né? E colocá-las na gramática dos direitos para que elas vinculem e gerem responsabilidade. Então tem duas expressões que eu sempre, nos movimentos negros, que eu sempre fiquei inculcado. Uma delas é genocídio do povo negro. Se tem genocídio, não pode ser uma palavra ao vento, né? A gente tem que responsabilizar quem causa genocídio. E esse é um ponto que eu ainda quero explorar com mais calma. Já fiz algumas coisas, mas gostaria de explorar com mais calma. Discutir, afinal, o que quer dizer isso. E a outra é a reparação. Se a gente demanda a reparação, a gente tem que pensar concretamente o que ela significa. E eu tenho me dedicado a esse debate e a essa questão, né? O que afinal a gente vai entender por reparação ao povo negro em razão dos efeitos da escravidão, no caso. E foi muito curioso que isso eu já tinha tateado em outros temas, o próprio João Cândido, que a gente pode falar e tal. Claro. Mas o caso do Banco do Brasil, ele é um marco nesse sentido, porque é a primeira vez que a gente consegue, olhando para uma instituição bicentenária, que afirma uma história de mais de 215 anos, e a gente percebe as digitais dela na contribuição enorme para o tráfico de pessoas negras escravizadas e para a escravidão. O Banco do Brasil foi... o Banco do Brasil, o capital dele foi constituído a partir de contribuições de traficantes e nas suas diretorias havia a presença de traficantes. De traficantes de pessoas escravizadas. E quando quando acaba o tráfico, muito do dinheiro que se lava, né, digamos assim, ele é lavado por meio do banco, do financiamento de outras atividades. Isso é registro disso. Sim, os historiadores, entre eles Marta Abreu, Hebe, esqueci o sobrenome da Hebe, e tantos outros professores, Inaê Santos, tal, todos eles mostraram isso pra gente e trouxeram essa representação. Quando eles trazem a representação para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que é o órgão que eu estou hoje, a gente começa a estudar e ver esse fenômeno que no mundo inteiro se discute mecanismos de reparação em razão dos efeitos da escravidão. A rigor, desde Durban, esse tema já aparece, né? A necessidade de pedir desculpas e de buscar reparação. Mas desde aquele contexto do pós-George Floyd, derrubada de estátuas, que é o mesmo contexto praticamente, isso se acentua de uma maneira brutal, em que se começa a olhar e a pensar a responsabilidade desses estados, né, principalmente dos estados europeus, né, e não só dos estados, mas também de pessoas e famílias, nos efeitos que a escravidão causou na desigualdade. Né? Então, aí eu comecei a olhar e a estudar. Você tem um debate muito forte na Inglaterra sobre isso, a responsabilidade de bancos, a responsabilidade do jornal Guardian, né, que reconheceu que o seu fundador
tinha esse envolvimento e apresentou um plano de reparação. Uhum. A discussão que existe nas universidades dos Estados Unidos sobre esse tema também, de debates no Caribe, na África, eu percebi que o Brasil, esse debate era interditado. Uhum. E aí, com isso, surge o inquérito do Banco do Brasil, que tenta discutir justamente a responsabilidade do banco e medidas de reparação. Se o banco causou tanto mal e vende uma história bicentenária, precisamos recontar essa história, precisamos reparar isso. O grande barato desse caso é que o banco reconheceu a sua responsabilidade. Ele reconheceu e pediu perdão, pediu desculpas à sociedade brasileira sobre a sua responsabilidade e desde então tem feito várias iniciativas que nós ainda consideramos insuficientes para tentar, de alguma forma, mostrar que ele tem um compromisso com essa pauta. Então, embora muitas vezes ele não assuma, não admita isso com base no inquérito, certamente se você for a qualquer CCBB ou qualquer... ou tentar analisar nos últimos 2 anos, o inquérito tem 2 anos, as atuações do banco, você vai perceber como mudou essa perspectiva do ponto de vista racial. Mas isso para nós ainda era insuficiente. Nós queríamos a construção e queremos, e agora estamos em tratativas para finalizar um acordo, a partir de uma consulta pública ampla, de audiências públicas que fizemos, para encarar a discussão em 3 pilares. Memória e verdade, e o banco contar a sua história e aprofundar a pesquisa sobre a sua história. A estrutura interna do banco, o banco repensar, se refundar, digamos assim, a partir do momento do reconhecimento desse seu vínculo, e um plano de reparação. Esses 3 pilares são muito importantes e a gente vem discutindo com a sociedade. Existem várias medidas que a gente considera que são estruturantes, que precisam ser desenvolvidas. Então estamos nessa fase. Então esse é um caso que é super interessante, que ele abre uma agenda, Hoje a gente tem uma PEC que discute a construção de um fundo de igualdade racial para reparar os efeitos da escravidão. Eu creio que de alguma forma a gente contribuiu com esse debate. Então, assim, importante lembrar, Júlio, que se nós olharmos para Bélgica sobre a gestão do rei Leopoldo II e os impactos do processo escravagista no Congo, que gerou uma grande comoção na sociedade britânica sobre a violência da forma como era o Império da Borracha lá naquele contexto da extração e comercialização, entre outros comércios, e depois desdobra aqui na opinião pública, na pressão que a sociedade fez lá no Reino Unido, e como isso se desdobra até na lei para inglês ver aqui do Brasil, da proibição do declínio do processo escravagista aqui no Brasil, fazendo uma história de Inglaterra, Congo, Rei Leopoldo, Inglaterra, Portugal e Brasil. E a Inglaterra e Portugal nessa história? Será que em algum momento o Estado brasileiro... Porque eu vejo o bebê como um marco, assim, depois que o bebê... Acho que o bebê ele tem um poder de influenciar a sociedade de uma certa forma. Olha, se o Banco do Brasil está fazendo um plano, vai apresentar, outros bancos começam a observar isso, a Caixa, de repente. Claro que a Caixa é diferente do BB, porque, como você disse, é um banco bicentenário, mas é uma empresa. E existem empresas, várias empresas. E acho que o BB ele pode ser um exemplo, um case para a sociedade, para o meio empresarial, e onde num país em que a Magazine Luiza lá foi lançar o contrato de pessoas negras e teve aquela repercussão toda, são exemplos em que o meio empresarial ainda tatia um pouco, tatia bastante nesse tema. Mas e Portugal e Inglaterra? Será que o Estado brasileiro, em algum momento, vai começar a dialogar também sobre esse período? Porque eles têm as mãos sujas de sangue também, escravo, Eu acredito, assim, o que eu percebo, assim, é que é um tema que precisa ser, por um lado, desnaturalizado, A escravidão precisa ser desnaturalizada. Você falou da lei para inglês ver e tal. A lei para inglês ver, a lei de 1831... ela que acabou que não foi cumprida, o tráfico só acaba em 1850, ela mostra que, ao contrário do que as pessoas tentam dizer, a escravidão não era um dado, era assim que funcionava. Ao contrário, havia até lei que era
Claro. contra o tráfico. Exatamente. Então, assim, não havia esse consenso todo na sociedade. Então, a gente tem que desnaturalizar a escravidão. Por outro lado, a gente tem que naturalizar esse debate reparatório, Uhum. que é um desafio também, inclusive no diálogo com os movimentos. Eu percebi, em algum momento na história dos movimentos, na história recente, essa agenda foi preterida em relação a outras agendas, como ações afirmativas e tal, porque são formas diferentes de você pensar Sim. as políticas de igualdade racial. Eu acho que tem um desafio aí e acho que isso está rapidamente avançando. Eu vejo a Coalizão Negra por Direitos, vejo entidades que estão pautando essa PEC, é uma questão importante, isso se coloca. Então, fortalecendo essa agenda, naturalmente a gente vai fazer o debate internacional. O que não pode, e que já aconteceu, e isso penso até na esfera governamental, é o governo federal não se engajar no debate do bebê, e quando o presidente de Portugal lá pede desculpa e fala, né? Exatamente. Aí todo mundo quer aparecer e quer falar sobre isso. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para as nossas feridas também, porque teve muita participação nossa sobre isso. E eu queria aproveitar para dizer que a gente tem uma outra discussão, que é uma discussão sobre a Caixa Econômica. Porque a Caixa Econômica, ela surge em 1861 e ela tem um papel muito importante na constituição dos chamados pecúlios, né? Quando surge a Lei do Ventre Livre, de 1871, mas mesmo antes disso, a Caixa ela era um banco que recebia muito dessas chamadas poupanças dos escravizados para conseguirem a sua liberdade. Eu não sabia dessa história. E o que acontece? E a gente recebeu uma demanda e está fazendo uma apuração sobre isso. Essas pessoas escravizadas, muitas dessas poupanças, não se sabe ao certo, e historiadores indicam que muitas vezes não houve, né, uma destinação, não se sabe ao certo a destinação. Se essas poupanças depois foram revertidas, seja para aquelas pessoas escravizadas ou ex-escravizadas, seja para os seus descendentes. Então há uma hipótese de que muito disso tenha sido apropriado por outros atores. Nós começamos a apurar esse tema, o que nós constatamos de cara é que existe um acervo enorme de informações sobre dessas poupanças, que não está tratado, que não está catalogado, que não está devidamente analisado. Então é uma discussão diferente, mas é uma discussão que cala fundo, né? Porque é um impacto intergeracional que essa omissão do Estado brasileiro pode gerar. Então a gente quer saber, primeiro a gente quer saber se a Caixa vai organizar esse acervo, e segundo, a gente quer saber qual foi o destino dessas poupanças. Perfeito. Então, traçando aqui uma linha do tempo da sua trajetória no MPF, você saiu do norte do país, foi para Volta Redonda e teve essa ação na Eufrásia, já começou ali a atuar na questão... Fez muita coisa lá em Volta Não, Redonda. claro, mas eu estou tratando nesse recorte Sim, claro. recorte, que eu acho que é o objeto do nosso papo. E aí, eu estou falando disso porque depois você foi para São João de Meriti. Foi para a Baixada. Eu fui para a Baixada, nessa linha do tempo, nessa trajetória que a gente pôde acompanhar. E na Baixada, nós tivemos várias oportunidades de se encontrar lá junto aos movimentos sociais. Você se encontra com um debate sobre o marinheiro João Cândido. Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho com relação a esse tema. Tá. Na Baixada foi uma experiência muito, muito importante. Quando eu estive em São João foi muito marcante. Se, como eu disse, quando eu fui para o Amazonas, né, a matéria indígena me motivou depois a escrever, foi estando na Baixada que eu me motivei a escrever sobre segurança pública, que é o meu livro que acabou de sair, né, fruto do meu doutorado. Opa, parabéns. E eu me deparei muito com esse debate. E na Baixada também foi um lugar em que eu me deparei muito com o debate dos direitos dos povos de terreiro e a perseguição religiosa. Sim. Então foram dois temas muito importantes. E um outro tema, como você mesmo disse, foi esse envolvimento, que para mim é muito forte com a história de João Cândido. Porque... claro que eu já tinha muita admiração por João Cândido, já o conhecia, já tinha estudado, acho que João Cândido tem essa força, né, de grandeza, né, e que leva essa admiração de todos por ele. Quanto mais a Marinha bate, né, mais ele cresce. Exatamente.
E eu não sabia que ele tinha terminado a vida em São João. Uhum. Então, quando eu cheguei em São João, eu encontrei uma moçada organizada, né? Já Sim. tinha a Associação dos Amigos Marinheiros João Cândido, Sim. a família, e logo me deparei com as demandas, né, que havia na época. Era um momento difícil. Quando eu cheguei a São João, foi em 2018. Uhum. 2018 já era o contexto da intervenção federal, e no ano seguinte o governo Bolsonaro. E me deparei com a demanda do museu, né, com demandas muitas vezes locais também em relação a João Cândido e também com a demanda de herói nacional. Uhum. E comecei a atuar em relação a esses temas, assim, tentando contribuir para o trabalho da educação sobre João Cândido e ao mesmo tempo o trabalho sobre a valorização da sua memória, né? Mas ali eu creio que eu ainda não estava satisfeito porque o debate era muito local. Sim. A gente estava muito focado ali em São João, no estado, por mais que tateasse alguma coisa nacional, o João Cândido é um personagem muito maior, extrapola as fronteiras de Sim, São é João. verdade. É verdade. E acho que muitas vezes, eu achava, pelo menos, que muitas vezes a gente ficava ali numa discussão muito paroquial Sim. sobre João Cândido. E ele é muito maior que isso. Uhum. Embora a gente tenha tido já muitas conquistas ali. E foi aí que, quando eu vim para o Rio, eu retomo essa discussão de João Cândido, e aí com toda a força que ela merece. E continuamos atuando sobre isso, defendendo que João Cândido, que foi anistiado 2 vezes, né, ganhou, mas não levou, né? A família não recebeu a reparação necessária, e que é fundamental que o Estado brasileiro se coloque em relação a isso. Além disso, o debate sobre herói nacional, que nós também martelamos muito, continuamos martelando, até que isso levou, não só isso, mas tantas outras mobilizações, inclusive o desfile do Paraíso Tuiuti, levaram a Marinha a fazer declarações abjetas, né? E que a gente estuda formas de reparação, já estamos analisando esse tema também. Então, você que nos acompanha, né? Estamos aqui com Júlio Araújo, procurador da República, contando como se desenvolveu esse trabalho com relação ao nosso marinheiro João Cândido. E eu estive lá em Brasília com o Frei Tatá. Abraço, sua bênção, meu Frei. E a gente estava Benedita lá naquela comissão em Brasília, com o comando. A gente viu isso ao vivo, né? Aquela coisa tosca. Sim, que patética, fizeram uma leitura de um documento patético, aquilo abjeto. super crítico ao João Cândido. Então, enfim, eu estava lá. coisa. Eu tava com uma camisa escrita Black Lives Matter. Eu comprei na Universidade Estadual do Alabama, sei lá, dentro do museu da Rosa Parks, lá na ASU, e tava escrito assim, Black Lives Matter, mostrando como o rapaz da Marinha lá pra ele, sacudindo o cantinho ali, mostrando, ó, está aqui. A gente tem estudado medidas em relação a esse tema, eu conversei já com o seu Candinho também, que nós não vamos sossegar enquanto não tiver uma resposta eu à conversei família. com ele bem feliz pela inauguração do nosso espaço do museu, né? Mas muito triste pela questão da Casa de Memória pela Funarge não caminhar, a questão do recurso, enfim. Isso a gente tem uma expectativa sobre aquele aparelho público. Mas vamos falar um pouquinho sobre Liberte Nosso Sagrado, ainda da sua atuação em São João de Meriti. Qual foi a importância do Liberte Nosso Sagrado? O Liberte Nosso Sagrado, na verdade, não foi uma atuação, eu chego no final dessa atuação. Sim. Uma meninazinha do Oxum, O que acontece é o seguinte, em 2018, eu comecei a atuar muito na denúncia dos ataques aos terreiros. Sim. As depredações, e me organizei, me mobilizei muito pra gente superar e enfrentar esse cenário, que ainda é um cenário ruim, mas que na época era uma violência direta. Chegou a ver aquela coisa do traficante de Cristo, chegou a entrar nesse ponto? Foi nesse momento, né? Esse tema, ele aparece muito forte ali, porque ali eu, enquanto membro do Ministério Público, tentei buscar atuações e articulações para que a polícia também, não só a polícia, mas os diversos órgãos pudessem atuar e dar algum tipo de resposta, né? Embora a gente saiba que não adianta você pegar
responsabilizar uma pessoa, né? O Sim. ideal é você acabar com aquele estado de coisa. Mas a gente fez várias iniciativas de tentativa de superação daquele cenário. Uhum. Eu creio que diminuiu muito a violência direta, mas ainda há muita violência, ainda há proibições e tal, mas pudemos valorizar muito políticas públicas ali na Baixada, mostrar resposta a situações de violação. Então teve um caso emblemático, foi o caso do Shopping Vida, né, que foi um termo de ajustamento de conduta que nós fizemos para uma empresa que começou a direcionar a contratação a pedido de pastores. Uhum. E fizemos esse TAC junto com o Ministério Público do Trabalho. Fizemos várias recomendações, né, principalmente em Nova Iguaçu, Caxias, sobre justamente políticas públicas e políticas de reassentamento, né, que eu creio que é um tema que eu gostaria de voltar um dia, que é a questão dos deslocamentos internos forçados, né, que muitas vezes certos terreiros têm que fazer. Entendi. Então eu tinha um envolvimento muito grande, porque na Baixada a gente tem uma referência muito importante das casas. E quando eu vou eu sou designado a primeira vez para a Procuradoria Regional de Direito do Cidadão, estava acabando o processo do nosso sagrado. Sim. O nosso sagrado já tinha havido a indicação, mas eu acompanho todo esse processo de encaminhamento, né? Que era uma coisa muito louca, porque uma conjuntura improvável, né? Era um governo autoritário, federal, um governo estadual que não tinha essa pauta como prioritária, pandemia, tudo improvável. E aconteceu, e a preocupação de que ninguém voltasse atrás, e na sequência a gente teve a doação definitiva, e aí eu acompanhei esse processo inicial aí, a garantia da gestão compartilhada também desse acervo, e de valorização da condução pelos próprios grupos, né? Que acho que foi importante. Mas foi uma conquista muito singular, muito única, e que se conseguiu, e espero que se consiga fazer a exposição. A gente tem hoje um debate aí, dificuldades na exposição dessas peças, e eu imagino que espero que isso se resolva logo. Perfeito. Só para quem não sabe, né, sobre o tema, me corrija se eu estiver enganado, era exposto no Museu da Polícia Civil peças apreendidas em casas de candomblé e umbanda na Baixada Fluminense, sob desígnio de exposição de magia negra, se não me engano. Tá, vamos lá. Não é isso? E isso foi pro Museu da República. O Código Penal, né? O Código Penal de 1890 criminalizava as religiões de matriz africana. Em resumo, é isso. Sim. E então, o que acontecia? Quando a polícia batia nos terreiros, ela apreendia os objetos sagrados. Sim. Esses objetos apreendidos, eles eram colocados, foram armazenados e acabaram virando uma coleção de museu. E que foi tombada no IFAM como coleção Magia Negra. Nossa. Né? Coleção de Magia Negra. E depois ficou lá no Museu da Polícia, e depois, mais tarde, ficou lá empacotado lá e largado. Mãe Meninazinha de Oxum foi uma grande liderança que falou: isso aí tem que sair das mãos da polícia. Sim. E liderou o movimento Liberte Nosso Sagrado, que envolveu as diversas casas, os movimentos sociais, parlamentares, e o Ministério Público ajudou a mediar esse processo todo, e com um final feliz, que foi a destinação dessa coleção para o Museu da República. Deixo aqui um abraço para a mãe Nilce, para nossa mãe Meninazinha de Oxum, lá do Ilhéu Oxum, de São João de Meriti. E lá, inclusive, só para aproveitar aqui a audiência, tem um museu da Iadavina dentro de uma que é maravilhoso. Que é um espaço importante, Convido aqui a você que ainda não foi conhecer esse museu da nossa cidade, São João de Meriti, de São João, para conhecer, fazer com o merchan do Museu Iadavina para a população, para os estudantes, os professores do Instituto Federal, das mais diversas disciplinas, dos NEABIs, possam fazer lá, parar lá o ônibus e levar nossos alunos para conhecer o Museu da Iadavina em São João de Meriti. Sim, é um belíssimo museu, né? E essa história é muito bonita, né? Sim, sim. A ideia, né, essa persistência, essa resiliência para buscar e tirar as peças de lá. E Mamãe Meninazinha, ela responde aí por uma
tem uma ancestralidade Claro, impressionante na tradição aí do candomblé, remonta a história do candomblé, né? E isso é super fascinante. Sim, sim. Né? E Eu aí, tive a alegria de desfilar na homenagem à Mãe Meninazinha. é A mesmo? Unidos da Ponte homenageou a Mãe Olha aí. Meninazinha. Eu lembro. Eu não lembro quando foi, se foi, acho que foi 22. Não, 23. 22 ou 23, agora tem uns 2, 3 anos. isso. Tive a alegria de Mas, desfilar, bacana, olha aí. homenageando a Mãe Meninazinha. Alô, presidente da Unidos da Ponte, um abraço aí. Tião. Então, e foi um grande avançando. momento. Foi como é que era? Enfim, tava querendo lembrar o samba aqui, ia dar uma palhinha pra você. A próxima vamos trazer, você toca? Mas eu lembro que até o cantor lá, o cantor era muito Intérprete. bom. O intérprete era até o intérprete lá do Espírito Santo, muito bom. Perfeito. Foi muito bom aquele desfile. E antes de a gente passar pro Rio e entrar no DOPS, né? Tô fazendo aqui uma retrospectiva da sua atuação lá, e entrar no DOPS. Ficando em São João ainda, você participou uma vez do Flidan lá na Igreja da Matriz com a gente, etc. Sim. Como é que você enxerga esse movimento do festival, de literatura, da diáspora africana? Como é que você, como um operador da lei, né? Alguém que tá ali fazendo com que ela... E a justiça social, sobretudo, né? Sim. Como é que você enxerga esse festival que trata uma academia de letras, que são pessoas bastante simples ali, que estão no dia a dia se organizando, militando pela cultura, na literatura? Como é que você eu enxerga acho super válido, né? E ainda mais numa região como a Baixada, que carece de um fervilhar de cultura. Não porque as pessoas não fazem cultura, mas porque falta muitas vezes apoio, estímulo, né? E eu penso muito a minha atuação conectado com a rua, conectado com os movimentos, conectado com as pessoas. Então, um festival como esse, para mim, é uma extensão do meu trabalho. Então, foi muito gratificante estar lá. Enfim, eu já participo assim como na Casa de Cultura João Cândido, né? Sim. Que são organizações e eventos importantes. Museu Vivo de São Bento, na época da Malúcia, né? Que trabalhava lá. São várias iniciativas muito, muito importantes. Pessoal da Gomeia, várias iniciativas muito importantes com as quais eu sempre fiz questão de me envolver e prestigiar pela valorização da cultura na Baixada, né, e o estímulo à reflexão crítica. Então, eu quero aproveitar aqui a fala do procurador do Flidan. Vamos falar do festival desse ano. O tema, você que está aí, são os agudais, que são os retornados, né? Então, um tema aí Togo, Benin, Nigéria, né? Estamos aí construindo um festival junto com uma turma muito bacana. Você que quer conhecer um pouco mais sobre o festival, entre no site flidan.org.br. De lá você vai conseguir acessar, ter informações sobre o festival, ver fotos. Acho que é um espaço importante de resistência da Baixada Fluminense. Agora, entrando no Rio, temos o caso do DOPS. Explica pra gente o que é o DOPS, o que foi o DOPS, que situação é essa do prédio aqui, qual é o status do prédio e qual os desdobramentos das famílias, sobre os documentos que estão ali naquele prédio, sobre o estado desses documentos, o estado do prédio. Passa um panorama pra gente dessa situação do... Bom, o prédio, ele tá situado ali na Rua da Relação, aqui na Lapa. Na verdade, não é um prédio só do DOPS ali. Ali foi a sede da Polícia Central. A gente estava falando do nosso sagrado. Sim. Ali era o órgão de polícia mais importante do Rio de Janeiro, capital da República, no início do século XX, da década de 10. Então, dali saíam todas as ordens e determinações, inclusive, que implicavam a apreensão dos objetos sagrados das religiões de matriz afro e a toda a perseguição que ocorria no pós-abolição. Lá foi onde Olga Benário e Prestes se viram pela última vez. Porque lá também, além de ser sede da Polícia Central, passou a ser, depois da década de 20, sede da Polícia Política. E sede da Polícia Política, que prendeu Abdias do Nascimento, prendeu Mário Lago, prendeu um monte de gente importante na época da ditadura Vargas, né? E depois foi a sede do DOPS, durante a ditadura militar, 64 a 85, na verdade um pouco antes do DOPS acaba.
Então, aquele prédio tem muita história que transcende o DOPS. Ele transcende, inclusive dialoga com esse debate sobre religiões de matriz africana, sobre as religiões, sobre a perseguição da população A negra capoeira e também a perseguição aos chamados inimigos internos, né? Os presos políticos. Esse prédio, então, o que existe é uma demanda histórica da sociedade civil, que esse prédio hoje está vazio, está abandonado, a rigor, ele é do Estado, assim, ele está na posse do Estado, mas ele foi um prédio que a União doou para o Estado para que ele exercesse o serviço da polícia, com a condição de que quando ele deixasse de ser serviço de polícia, que ele voltasse para a União. Só que não voltou. Então esse prédio é um prédio da União. Sim. E existe uma demanda histórica para que ele se transforme num museu de direitos humanos. Sim. Da mesma forma que outros museus, a gente tem lá o DOPS de São Paulo e tal. E ele poderia ser um grande museu. E é com base nisso que eu instaurei o inquérito civil, transformar lá num centro de memória. Durante a apuração e visita que eu fiz lá, a gente constatou que ainda existem documentos lá, documentos que deveriam já ter sido recolhidos para o arquivo público do Estado. E lá mesmo, durante o curso do inquérito, nós temos feito um trabalho grande de tratamento desse arquivo para o recolhimento à PERJ, que é o arquivo. Isso com a colaboração da polícia. E ainda, além daquele prédio, a gente acabou encontrando muitos documentos no prédio do antigo IML, na Rua dos Inválidos. E que também é objeto de discussão, também é um prédio da União, que a gente quer que a União retome. Então a gente vem fazendo a atuação em duas frentes. Uma é discutir a destinação do prédio, que ele se transforme num museu de direitos humanos, e isso está em curso. E a outra é o tratamento desses documentos, não só para que a gente revele a memória do período e pelo seu valor histórico, mas também, em alguns casos, como esses documentos do ML, que a gente ajude a elucidar o paradeiro de desaparecidos. Aqui no centro do Rio, nós temos ali o Cais Valongo, que é um patrimônio reconhecido internacionalmente pela Unesco. Qual a importância de se ter, para esclarecer para as pessoas, para letrar as pessoas também, porque as pessoas acabam acessando, é um ambiente educacional. Qual a importância de ter um museu de direitos humanos e quais referências fora do Brasil de experiências como essa? O que se espera de um museu dessa natureza, Júlio? Um museu de direitos humanos, ainda mais dentro dessa perspectiva de espaço de memória, Sim. Ele mostra, primeiro ele representa uma garantia de não esquecer violações e ao mesmo tempo oferecer um virar a página voltado à superação desse passado violento, né, para um futuro compartilhado baseado em justiça, em verdade, em democracia. A gente tem, e isso foi a atuação lá que eu pude participar em Barra Mansa, um museu justamente nesses moldes, onde era o batalhão de infantaria blindado, que havia práticas de tortura, nós conseguimos fazer um TAC e transformá-lo num museu. Hoje é o Museu do Trabalho e Direitos Humanos, que ressignifica o espaço e oferece para as futuras gerações conhecimento sobre o que houve. E isso é importante, a gente viu recentemente como é importante não esquecer o que passou. Olha o de janeiro aí, olha o que... E garante um debate formacional sobre democracia e direitos humanos. E ainda nessa pauta, ainda nesse tema, como é que você enxerga, não dá para não falar dos desaparecidos. Fala um pouquinho sobre esse tema pra gente, pra nossa audiência, porque naquele espaço também tem vários casos de desaparecidos que transitaram ali. Como é o movimento das famílias? Como é que é um pouco desse? Esse é um tema que não ficou no passado, na verdade, né? O desaparecimento forçado é um tema do presente, ainda mais aqui no nosso estado. Infelizmente, a ditadura nos legou práticas que perduram até hoje, né? Com grupos de extermínio, com grupos que faziam todo um serviço sujo para o Estado em que pessoas, e a gente hoje, o filme Ainda Estou Aqui, nos permite explicar com mais facilidade, né, o que representa você um belo dia, de um dia para o outro, não ter um familiar e nunca mais saber do seu paradeiro, né? Eu acredito que é necessário, né, a gente
elucidar, continuar, e existe um trabalho importante da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, não perder isso de vista e, ao mesmo tempo, trazer o debate do presente, porque a gente continua a assistir desaparecimentos, né, ou forçados. O Brasil já foi condenado mais de uma vez na Corte Interamericana sobre esse tema, seja no caso Gomes Lund, que tratou da guerrilha do Araguaia, no caso da chacina do Jacari, outro caso mais recente também, a necessidade de tipificar criminalmente esse crime de desaparecimento forçado e de ter políticas públicas também para atender as vítimas e familiares que ficam. Entendi. Então é um tema do passado e do presente. E do presente. E olhando para uma instituição de ensino como o Instituto Federal, onde 50% das nossas vagas, por lei, é determinada a cursos técnicos. Um outro percentual para licenciaturas e outro percentual aberto. Um pouco disso, dessa forma que a gente se organiza. Como é que você enxerga o papel da educação profissional, da educação do professor que está em sala de aula, do aluno que está estudando, do nosso técnico administrativo? Como é que você enxerga o papel do IFRJ, das instituições federais, técnicas, das universidades? Como é que você enxerga nessa atuação de direitos humanos? O que está faltando? O que você, na sua percepção, pela sua experiência, atuando aí vários anos na pauta de direitos humanos, porque o seu trabalho, apesar de não conhecer a dinâmica propriamente dele, atua como um remédio para uma situação ali. Mas é o poder que a escola tem de multiplicar aquela ideia, de dar força, de trazer bibliografia, discutir aquilo com os estudantes numa escala muito grande. Como é que você, pela tua experiência, o que você acha como é que você poderia contribuir como instituição num debate franco, aberto, sobre direitos humanos, sociedade? Eu nunca, como eu já disse aqui até algumas passagens aqui, eu sempre pensei esse caminhar em conjunto, né, com a universidade. É verdade. Nunca deixei de buscá-la para oferecer, para buscar seus subsídios. Acho ela fundamental. Os institutos também, sempre atuei em conjunto com os institutos. No Volta Redonda, Baixada, no Rio, no Amazonas. Seja para envolvimento de estudantes ou de uma comunidade organizada, seja para conhecimento técnico. Eu lembro bem, em São Gabriel da Cachoeira, apareceu se formou lá um IFE ou alguma unidade de IFAM, né, como se diz lá. E a gente tinha uma parceria importante, e você sabe que São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil. Não sabia. 85% da população é indígena. Lá se falam 5 idiomas oficiais, né? 4 além do português. Então eu sempre tive uma relação muito grande assim. Quem sou eu para dizer o que deve ser feito ou não deve ser feito? O que eu acredito é que a universidade é uma grande parceira, né? E sempre que a gente caminha junto, né, a universidade e os institutos, a gente consegue bons frutos. Deixo aqui do tema anterior uma sugestão de leitura de um professor colega aqui do Instituto, o professor Fábio. Ele escreveu um livro. A primeira vez que eu vi o livro do professor Fábio, eu falei, caramba, que título mais doido é esse? Era a arte de fazer. Se eu não me engano, é isso. Fábio, se eu falar errado o nome do seu título, você me perdoa. Professor de sociologia, sociólogo. A arte de fazer desaparecer corpos. Esse é o Fábio Santos, eu acho. Franco Araújo. Franco Araújo. Não, tem um Franco e tem um Araújo. Não, acho que é Fábio Araújo. Mas eu sei qual que é esse livro. Sabe, muito bom. E aí depois eu fui entender, eu fui conversar, ele foi no Flidan, explicou o livro, eu fui entender o que era, eu falei, cara, que tijolada que esse cara tá trazendo. E é disso mesmo, né? É um tema super importante. E a universidade, a universidade contribui muito, não tem jeito, assim, né? Eu mesmo também voltei para a academia por uma necessidade importante. O que eu não gosto, assim, o nosso saber tem que ser dedicado a transformar a realidade. Não tem como não ser, né? Então, partindo para o final, olha aqui, gente, um papo super incrível. Acho que trazendo aqui um panorama, fala um pouco do seu trabalho, né? Mas também um pouco da história do Brasil também, seus colegas. Quantos procuradores existem no Brasil hoje? Procuradores? Sim. Uns 1.100, mais ou menos, na ativa. da federação. Brasil inteiro. Brasil inteiro. E dialoga com problemas, né?
gravíssimos e avanços que a nossa sociedade. E que bom que que o Constituinte pensou nessa, né, lá em 80, pensou, A nossa instituição não é perfeita, né? Não, Ela não é. tem que melhorar muito, inclusive na interação e no diálogo com a sociedade. Sim. A gente ainda precisa entregar mais para a sociedade, mas temos uma função importante. Claro, exatamente por isso. Então, gente, a gente está chegando pro final do nosso podcast de hoje. Vou deixar aqui uma provocação. Deixa um sonho para nossa, do Júlio, para a sociedade. Não, o meu sonho permanente é incidir, é transformar a realidade. É o que me move, é o que me faz acordar, trabalhar, ter muito prazer no trabalho. E é muito gratificante quando a gente consegue vitórias pequenas, médias, grandes, resultados, conquistas, e a gente entende, acaba compreendendo que está no caminho certo, né? Agora mesmo, hoje a gente está gravando aqui, a gente vai celebrar, provavelmente quando for ao ar já celebrou, conquista super importante aqui da comunidade do Horto, que é uma comunidade que incrustada ali no Jardim Botânico, que vai conseguir garantir a sua permanência. E eu pude contribuir com isso, e isso me emociona muito, porque é aquilo que eu acredito, né? Enquanto instituição, a capacidade da gente quebrar naturalizações, como eu aqui falei no começo, né? Então, meu sonho permanente é esse, transformar, ainda que pouco, a realidade, a vida das pessoas. É isso que me move, e é esse que eu acho que é o meu dever. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Aquele abraço. Valeu. Fechamos aqui mais esse podcast incrível. Até a próxima.